Noite, pessoal. Mais uma noite de live com vocês. Será um prazer ter vocês comigo essa noite mais uma vez. Hoje com o tema Desafie sua mente e transforme sua vida. Desafios são várias situações que ocorrem no nosso dia a dia e que a gente precisa executar ações, atitudes para que possa ser ultrapassado. E é isso que a gente precisa trazer também para a nossa mente. Vou falar um pouquinho sobre como desafiar a mente de forma a transformar a sua vida. Exatamente isso que venho fazendo no decorrer de um ano, um pouco mais de um ano, e tenho transformado cada vez mais a minha vida, cada vez mais me tornando uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes. O meu sedentarismo já não existe mais, a minha procrastinação foi totalmente trabalhada, minhas janelas de desmotivação, não sofro mais com o efeito sanfona que eu sofria tanto na questão do meu emagrecimento. Hoje sou uma pessoa mais determinada, persisto naquilo que eu realmente preciso persistir. Entendo perfeitamente quais são as ações que devo executar para que eu tenha um excelente resultado. É muito prazeroso estar com vocês aqui nessa noite e espero que este conteúdo leve mais pessoas a abrirem as suas mentes, a desafiarem as suas mentes e a transformarem as suas vidas. Esse é o meu maior objetivo. Então vamos começar a nossa live falando um pouquinho sobre o porquê deste tema de hoje. Essa semana passada eu fui desafiada, fui realmente desafiada e eu fiquei refletindo sobre esse desafio que me foi colocado e eu percebi que desafios movem as pessoas. Então eu achei por bem colocar o tema da live nessa palavra também de desafio. Então, gente, é o seguinte: uma pessoa me desafiou semana passada, me questionando do porquê não acelerar o meu processo de emagrecimento. Eu, como vocês sabem, eu tinha definido e escolhido para mim como meta um emagrecimento de ser realizado em até 3 anos, né? E no decorrer deste 1 ano e pouco que eu já tenho feito o meu processo de emagrecimento, eu estou conseguindo cumprir a minha meta, estou conseguindo ficar dentro do meu objetivo. E conversando com esse colega coach, ele me desafiou. Ele disse para mim o seguinte: se você quer trabalhar com isso, por que não acelerar o seu processo? E eu refletindo sobre as palavras dele, ele fez uma programação em mim, uma programação mental, e me fez me comparar com um avião na sua pista de decolagem. Então ele disse para mim o seguinte: imagine, Isabel, se um avião queira decolar, mas de forma devagar. Ele não vai sair do chão. Ele vai alcançar uma certa distância, mas ele não vai conseguir decolar, ele não vai conseguir sair do chão. E o processo de emagrecimento ou de qualquer outra coisa na nossa vida pode ser comparado a essa metáfora do avião, que a gente precisa acelerar bastante no início para que a gente consiga alcançar a velocidade que a gente precisa e decole. E depois que a gente está no ar, depois que o avião está no ar, ele praticamente plana. Ele tem um motor que segura ele no ar, mas ali ele já não precisa ter velocidade mais. Então a maior velocidade para qualquer resultado que a gente queira na nossa vida
deve ser no início do processo e não o contrário. Porque quando você já está no meio do processo, ou já está quase no final do processo, você vai se rendendo a situações que podem te fazer desistir. E se você já acelera mais no início desse processo, você vai ter uma nova visão, você vai ter uma outra visão de que você é capaz de acelerar e fazer com que esse processo aconteça da forma que você determina para que ele aconteça. Então, pensando nessa conversa que eu tive com esse colega coach, foi que surgiu essa live de hoje. E é um prazer trazer esse tema para vocês. Então, a gente precisa entender o seguinte: por que o desafio é tão interessante? Porque ele move as pessoas. Como eu disse, quando você se desafia, você é impulsionado a resolver aquela situação e alcançar o resultado. Então, a nossa mente, ela pode ser tanto nossa aliada quanto uma vilã, principalmente num processo de reprogramação alimentar. Porque quando a gente está num processo, para a gente atingir determinados objetivos, né, de uma reprogramação mental, é necessário trabalhar os gatilhos que vão aparecendo. E quando você se desafia, vai aparecendo cada vez mais gatilhos. Os gatilhos, eles podem ter relação direta com o seu processo de emagrecimento, quanto pode ser gatilhos que já existiam em você e você não percebia. Comigo aconteceu de eu ter um gatilho, eu até comentei numa das lives, de que eu vi a necessidade de comer quando eu estava na presença da minha mãe. Amo minha mãe, ela não fez por mal, mas ela tinha, como eu fui a primeira filha, ela tinha a necessidade de me ver comer o que ela achava que era suficiente para eu comer. E esse gatilho ficou, porque ficou assimilado isso. Hoje já foi trabalhado. Graças à reprogramação mental eu não tenho esse gatilho mais. Mas são gatilhos, é um exemplo de gatilho que você pode ter e que esteja atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Tudo que dá prazer pode criar um gatilho. Então, gerou prazer, se você faz ele repetidas vezes, se você faz ele várias vezes no seu contexto de dia a dia, você pode transformar isso num gatilho. Então, a gente precisa ter essa atenção. Esses gatilhos, eles atuam diretamente na nossa tomada de decisão, tá? Que geralmente acontecem de forma automática. Há aquelas decisões que às vezes você não precisa pensar muito para fazer. Tipo, vou escolher o que comer neste momento. Então, o seu gatilho da escolha, ele pode interferir no que você vai querer comer e no que você vai comer realmente, ok? Então, gatilhos, eles acontecem realmente na nossa mente e a gente precisa ter realmente esse discernimento, essa vontade de não se render a eles. Nós podemos lidar com os gatilhos através de um simples exercício, nos desafiando a reverter algumas situações. Então, como que eu faço para reverter determinadas situações? Primeiro, um gatilho que eu falo da seguinte forma: nunca vou conseguir. Pode ser um gatilho, tá? Como lidar com este gatilho? Esse gatilho, ele é um gatilho sabotador. Então, muitas pessoas utilizam dele quando precisam iniciar uma mudança. Eu preciso iniciar o meu processo de emagrecimento, eu preciso mudar a minha forma de alimentar, eu preciso mudar a minha forma de ver o exercício físico, mas aí vem na minha cabeça: nunca vou conseguir. No momento que eu falo essa frase, o meu cérebro não vai deixar eu conseguir realmente. Então, esse gatilho, ele precisa ser trabalhado da seguinte forma: eu vou me desafiar para ver em quanto tempo eu consigo fazer, certo? Então, eu ponho um desafio para que eu consiga quebrar esse gatilho do eu nunca vou conseguir.
Um outro gatilho que a gente pode observar, nela funciona, em mim não. O gatilho da comparação. Por que que eu preciso ter essa questão e entender que o gatilho da comparação ele vai prejudicar o meu processo, né? A gente utiliza ele muitas vezes quando a gente compara resultados, esquecendo que resultado pode variar de pessoa para pessoa, apesar que nós temos, sabendo, né, que nós temos metabolismos diferentes, que nós somos pessoas, indivíduos, cada um com o seu corpo, com a sua mente, com o seu processo em si, com as suas necessidades, com a sua vida diária, com a sua correria. Então, o que funciona para mim pode realmente não funcionar para o outro, mas está tudo bem. Eu vou procurar aquilo que vai funcionar para mim. E como lidar com este gatilho da comparação? Exatamente lembrando que eu sou um indivíduo, a pessoa é outro indivíduo e que nós somos pessoas diferentes. E que o processo pode ser diferente e a gente alcançar os nossos resultados. Ser negativo é um outro gatilho que a gente precisa trabalhar. Quanto mais eu coloco não na minha vida, mais eu atraio esse não para minha vida. Não posso, não consigo, não vou, não quero, não vou dar conta. Quanto mais eu coloco esse não, mais ele vai aparecer na minha vida. Então, esse gatilho do negativismo, ele precisa ser trabalhado. De que forma? Eu não consigo ainda. Eu vou fazer por onde? Eu quero começar. Em quanto tempo eu vou executar isso? Tirar, eliminar esse não da sua vida. Esse gatilho do negativismo. Então, esses 3 gatilhos que são... nunca vou conseguir, nela funciona, em mim não, e ser negativista são gatilhos que a gente precisa trabalhar na nossa mente. E eles são trabalhados através de desafios. Boa noite, colega Afonso, grande Afonso. Boa noite, Fernanda. Prazer ter vocês aqui hoje. E essa questão, gente, de trabalhar esses gatilhos com desafios é muito importante, porque a nossa mente, como eu disse, ela vai nos impulsionar a cada desafio que a gente coloca no nosso dia a dia e que a gente consegue executar e realizar. Então, nós precisamos lembrar de que a nossa mente, além de desafios, ela também gosta de elogios. Então, cada desafio executado, cada desafio realizado, você vai se elogiar, você vai se parabenizar, você vai mostrar para você que cada vez mais você é capaz, certo? Então, por isso é muito importante se desafiar para alcançar os resultados e assim vibrar a cada conquista. Independente se essa conquista foi pequena ou se ela foi grande, eu vou vibrar pela minha conquista. A nossa transformação, ela leva tempo. A gente precisa entender isso. Não existe passe de mágica. Eu não deito gorda e acordo magra. Não existe passe de mágica. O que existe é um processo contínuo de combinação entre corpo e mente. Então, no momento que eu entendo isso, no momento que eu trago isso como verdade para mim, o meu processo fica mais leve. Porque eu vou entender que ele não vai ser da noite para o dia. Independente se durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 3 anos, ele vai acontecer. Certo? Lembrando que o tempo quem determina somos nós, com a nossa reprogramação. Né? Como eu disse no início, eu fui desafiada e essa semana eu já vi resultados desse desafio. A nossa transformação, ela deve partir de dentro para fora e acontecer de forma natural, sem excessos, leve e natural. O que ter em mente, então?
tá? Validar as conquistas, por menores que sejam, é uma forma maravilhosa de trabalhar isso. Lembrando que a gente precisa muito mesmo acreditar no nosso potencial. A gente precisa acreditar em nós. Nós é que somos responsáveis pelos nossos resultados. Isso tem que ser trabalhado também. Uma frase que eu falo, que eu aprendi com o coaching, que eu gosto de repetir muito para as pessoas que eu trabalho com elas: só fracassa quem desiste. Porque se eu desistir, eu não tenho como realizar. Então, o fracasso ele só existe para a pessoa que tem a tendência a desistir. E a gente precisa trabalhar esses gatilhos e não desistir mais. Manter o nosso processo contínuo. Como lidar com esse sentimento e poder usar ele a nosso favor? O sentimento de fracasso, tá, gente? Primeiro, nós somos seres humanos, então nós estamos propensos a falhas, a erros. Então, reconhecer isso já é um grande passo. Saber que eu não sou perfeita é um grande passo. Então, eu tenho que aprender a me conhecer e assim eu vou poder prever possíveis fracassos e fazer ações para melhorar isso. Então, eu prevendo um possível fracasso, porque eu já me conheço, eu sei que eu posso dar aquele deslize, eu posso passar por determinadas situações que vão me levar ao fracasso, eu vou planejar ações para que eu não fracasse, certo? Ser resiliente, entendendo que é possível fazer diferente. Eu entendendo que há possibilidades de ser executado determinadas ações de forma diferente, sabendo que isso é ser resiliente, ou seja, eu não preciso sempre fazer da mesma forma. Então, eu mudando a forma de fazer, eu vou ter outro resultado. Isso é muito importante também. Saber que você não é perfeito. Na verdade, ninguém é perfeito. Então, se eu me reconheço uma pessoa que não é perfeita, uma pessoa que está propensa a erros, eu vou errar menos, porque eu já sei que eu estou propensa a erros, né? Então, eu vou procurar artifícios para que esses erros não ocorram. Aprender a começar de novo sempre que necessário. Eu fui por um caminho, eu percorri até um certo ponto, eu cheguei em tal ponto do meu processo, mas eu travei, não continua. Vou procurar um novo começo. No início da live eu falei justamente isso, eu fui desafiada. O meu processo estava num ritmo, um ritmo tranquilo no qual eu queria no início. Porém, eu fui desafiada a acelerar esse processo e eu percebi que é isso que eu precisava para ter uma nova motivação. Ou seja, eu comecei novamente, agora por um outro olhar, por um outro ponto de vista. Acelerando agora para que depois eu possa manter o resultado. Tire aprendizado dos seus erros. Erros não acontecem por um acaso e eu posso utilizá-los para que eu aprenda com eles, para que numa outra oportunidade que venha acontecer algo semelhante, eu já saiba como proceder, como fazer para sair daquilo ali. Aprenda a lidar com críticas sem dar muita importância. A gente não está isento de ser criticado, né? Então, mesmo que alguém queira falar de você, siga com o seu coração tranquilo, deixe falar. Tire proveito dessas críticas, analise, veja o que você pode mudar para ser melhor, veja o que não tem nada a ver e siga em frente. Siga em frente com o coração leve, tranquilo e fazendo boas atitudes, boas ações.
E uma coisa, gente, que eu gosto muito de deixar claro é sobre o autoconhecimento. Você precisa muito mesmo se conhecer. Fazer uma análise profunda do que você é capaz, do que você tem de defeito que precisa ser mudado e do que você tem de qualidade que pode ser usado para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. Porque eu falo muito de emagrecimento, mas o emagrecimento ele tem que vir como uma consequência da sua mudança. Por isso que eu falo muito de emagrecimento sem sofrimento, porque você muda de dentro para fora e o emagrecimento ele acontece de forma leve, natural, como se já tivesse ali em você, só esperando sair. E o nosso autoconhecimento, você se autoconhecer, é o seu maior aliado. Porque se você se conhece, você sabe do que você é capaz. Você sabe do que você não é capaz. E você sabe o que você precisa fazer para mudar isso. Então, nessa live de hoje, desafie sua mente, transforme sua vida. Aprenda a lidar com gatilhos que podem estar te travando. É isso. Autoconhecimento. Dê a importância necessária a se conhecer mais, a aprofundar em você, para que assim você transforme realmente a sua vida e seja a pessoa melhor que você possa ser. Esse é o recado que eu tenho para deixar para vocês hoje. Gratidão imensa a todos que estão aqui presentes hoje. Gratidão imensa a todos que vão assistir essa live depois gravada. Esses eu peço que deixe lá um recadinho nos comentários, falando como foi essa live para você, o que você aprendeu, o que ficou dessa live de abertura de mente. É com muito prazer que eu trago esses conhecimentos para vocês. E como vocês sabem, né? Daqui uns dias eu vou estar abrindo o meu novo desafio, no qual eu vou estar juntamente com as pessoas que se dispuserem a participar deste desafio. É um desafio profundo que vai transformar ações na sua vida e levar você ao emagrecimento desejado. Será um prazer ter vocês e ter quem vocês indicarem para este desafio. Gratidão imensa a todos. Obrigada, Jerusa. Gratidão imensa mesmo a todos que estiveram aqui. E boa noite.